E aí pessoal, a gente volta agora a falar de propriedades, vou falar agora sobre a temperatura, que é uma propriedade também termodinâmica. E, bom, a temperatura que a gente vê, por exemplo, que a gente sente, né, que a gente vê sendo medida e tal, essas coisas, ela é uma abstração, ela não é real. Né? A gente está abstraindo um conceito, abstraindo uma coisa que existe, mas que a gente não consegue enxergar de verdade. O que existe de verdade é uma movimentação de partículas. Partículas se movimentam. Quanto maior, mais veloz é a movimentação dessas partículas, maior é a temperatura. Tá? Uma coisa que está relacionada, essa temperatura é uma percepção macroscópica de algo que é microscópico, que a gente não consegue perceber. Então é uma abstração, ela não é algo real. Temperatura não é real, assim como a gente viu, densidade também não é algo real, nada é real, na verdade, tudo é meio abstração. É como a gente enxerga coisas no nosso nível macroscópico, mas de um fenômeno, de algo que está acontecendo no nível microscópico. Temperatura em si, ela nada mais é definição, né, da temperatura por princípio. Olha isso aqui, ó, ela é a energia cinética média das partículas. Quando a gente pensa aqui agora na nossa caixa, com as nossas partículas no movimento browniano, como elas estão ali, e a gente pensa que a gente está usando agora uma hipótese de estado de equilíbrio. Quem tiver dúvida, vai lá no vídeo de estado de equilíbrio, vai ver, falando sobre isso. Estou usando, falando que é estado de equilíbrio. E pensando numa hipótese também que a gente vai falar, que é a isotropia da dinâmica molecular. O que é essa ideia de isotropia? Quer dizer que não há uma preferência de direção. Isso significa que as minhas partículas têm uma energia cinética na direção x, que é igual à energia cinética na direção y, que é igual à energia cinética na direção z. Elas não têm uma preferência, um movimento característico onde elas preferem se mover. Elas estão se movendo randomicamente e elas podem se mover tanto para um lado quanto para o outro. A gente considera isso como essa hipótese da isotropia da dinâmica molecular. Nesse estado, nossa energia cinética de cada componente é dada dessa forma, né? A energia cinética, a média na direção x, né? da energia cinética na direção x, a média da energia cinética da direção y, a média da energia cinética na direção z. Esses componentes de energia cinética eles não são vetoriais mais, eles são propriedades, né? São escalares, na verdade, eles não têm nenhuma direção. Então, quando você fala dessa questão dessa energia cinética, é uma definição que surgiu lá desse cara aqui, que eu já falei do nome dele mais atrás nos cursos, né, que é o Ludwig Boltzmann, de que essa média dessa energia cinética, né, a energia cinética média das partículas em uma das direções, ela é definida por Boltzmann como parte dessa função aqui, ó, define que é igual a meio vezes uma constante K, tá? Vezes uma temperatura, ou seja, isso aqui é uma relação que o Boltzmann criou para falar que aquela energia cinética média das partículas está relacionada a um valor que é macroscópico, que seria a temperatura. E ali no meio tem um K, que esse K é chamado de constante Boltzmann, que é uma constante Boltzmann dada justamente, você vê que as unidades finais é joules por Kelvin. E se você pensa agora que você tem essas três componentes de energia cinética, então você vai ter três, né, propriedades dessas, né? Então realmente você tem essa função que no final, a média essa energia cinética média que a gente tem, ela nada mais é do que 3 vezes aquilo que foi mostrado ali na equação que a gente mostrou da equação de Boltzmann, é justamente ela relaciona, é a primeira equação a relacionar diretamente o que existe no mundo microscópico com o que existe no mundo macroscópico. Então, ou seja, está relacionando aquela energia cinética diretamente com a temperatura. Ou seja, se eu soubesse qual é a velocidade das partículas, eu conseguiria saber qual é a temperatura. Mas eu sei, consigo medir qual é a temperatura, eu consigo estimar a partir disso qual que é a velocidade média das minhas partículas. Aqui, ó, aqui a gente faz uma jogadinha matemática, sabe? Porque ele vai simplificar essa equação aqui de cima e isolar a velocidade média das partículas ao quadrado. Vai ficar essa formulação aqui, ó. Esta formulação, aí entram duas definições, são definições de Boltzmann, tá? Ele chega, na verdade, primeiro nessa formulação aqui, e aí ele multiplica em cima e embaixo pela constante de Avogadro, pelo número de Avogadro, e essa multiplicação resulta, né, quando você rearranja esses termos aqui, ó, nesse termo aqui, ó, KNA e o MNA. Esse MNA a gente já viu, lá foi falado lá atrás, né, justamente aqui a massa SM, aqui no caso, né, ele é a massa de uma partícula. Esse Na é a constante é um número de Avogadro. Então, quando eu multiplico a minha massa de uma partícula pelo número de Avogadro, eu vou ter uma massa em 1 mol, né? em 1 kilomol, pode ser. Então, sabendo essa informação, eu vou conseguir tirar aqui qual que é a minha massa molar, porque eu sei que a minha massa molar, que é dada em quilogramas por quilomol,
é justamente essa definição. Ela sai daqui, ó, quilogramas por quilomol, dividido pelo número de Avogadro, que é um número por quilomol, né? Vou acabar com a minha massa para a partícula, que é uma massa em quilogramas. Então saiu essa formulação dessa definição que a gente saiu lá de trás, na última aula lá que a gente viu, falando sobre a base molar, a gente consegue sair com o que está no denominador. E esse K é simplesmente a constante bolsa multiplicado pelo número de Avogadro, são duas constantes, então a gente pode substituir ele por R. Sendo que R aqui, ou como eu gosto de mostrar ao longo do curso, esse R aqui na verdade a gente sempre apresenta ele como R barra. Por quê? Porque ele é um R universal. Ele é dado a unidade dele é em joules por quilomol Kelvin. E esse R ele é muito utilizado mesmo para a gente conseguir usar, por exemplo, para modelos de gases ideais ou para identificar qualquer que seja outra coisa em estado de gases ideais. Esse R é uma constante universal dos gases. Ele vale para todos os gases. Se você quiser saber o R de um gás específico, aí que você tem que fazer isso aqui, ó, é esse R dividido pela massa molar daquela substância. Essa massa molar aqui ela é única, cada substância tem a sua. É uma para cada substância. Ó, é uma para cada substância. Esse R aqui não, ele é para todos os gases. Todos os gases. Então quando você divide R, esse R barra pela massa molar, você obtém um R. Esse R sim é o R daquele gás, é o R daquela substância específica. Então toda substância pode ter o seu valor de R, a sua constante particular daquele gás. Mas o R como constante universal é sempre o mesmo. É a massa molar, ela depende também de cada substância. Ou seja, a partir dessas definições, que são definições absolutas, né, a gente consegue obter valores absolutos, porque se você não tiver valores absolutos para a escala de temperatura também. Se você chega aqui, por exemplo, e fala que a sua velocidade média de partículas é zero, nenhum desses valores aqui é zero, então você acaba tendo que a sua temperatura tem que ser zero. Ou seja, a escala de 0 Kelvin ou de 0 Rankine, que seria o análogo, o Rankine é o análogo, quando você tem Kelvin para Celsius, você tem o Rankine para Fahrenheit, então a mesma analogia é essa. E quando você tem essa escala zerada no 0 Kelvin, você tem zerada no 0 Kelvin ou no 0 Rankine, que são escalas absolutas, você tem essas partículas não se movimentam mais. É ali que se encontra o zero absoluto. Você não tem mais movimentação de partículas. Tá? Então essa que é a característica de uma escala zerada, uma escala absoluta zerada. A estática total de movimentação das partículas. Beleza? Na próxima aula a gente fala sobre pressão e usa um pouco dessas informações aqui para isso.